Em nossa bancada, recebemos o presidente da Turizangra, Cláuber Valente, que vai conversar conosco sobre os projetos que estão sendo estruturados para alavancar o setor. Cláuber, um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço à TV Câmara, ao Poder Legislativo Angrense e aos telespectadores aí pela audiência e pela oportunidade. Obrigado. Bom, você assumiu a presidência da Turizangra agora, você está fazendo graduação em gestão pública, né, na Fundação Getúlio Vargas, quer dizer, já está vindo com uma bagagem, conhece a cidade como ninguém, tem a formação jornalística, né, que leva a conhecer um pouco de tudo. Já se inteirou de todos os problemas, as problemáticas, o que fazer, quais são os projetos? O jornalista, eu tenho falado para as pessoas, especialmente para os empreendedores de turismo, que o fato de ter à frente da gestão pública de turismo em Angra alguém que não é diretamente ligado ao setor, ao invés de ser um problema, é uma oportunidade. O jornalista é, antes de tudo, interessado e atento. Então, eu chego com a disposição me dada e a confiança me dada pela prefeita e com muita disposição para ouvir, para estar atento às demandas do setor e com muita vontade de trabalhar e de dar resultado quanto antes. Eu tenho falado também que a orientação da prefeita é a seguinte: conversar com o setor de turismo. O turismo é uma atividade eminentemente privada. A prefeitura não faz turismo, ela cuida do destino, ela orienta, fiscaliza, ordena, mas não é ela que faz. O turismo é feito por anônimos, por empresários, e pelos próprios visitantes. Então, quanto mais perto a gente estiver de quem faz turismo, conversando, conhecendo o problema e tentando resolver, menor a nossa chance de errar. Então, é com essa disposição que eu estou lá esses dias, e pretendo ficar, possivelmente, até que a prefeita decida o contrário, ficar até o final da gestão, com esse objetivo, de aumentar a conversa com o trade turístico e atacar os problemas em que a Turizangra tem realmente interface. Você tem conversado com todos os setores? Hotelaria, gastronomia? Sim. O Conselho Municipal de Turismo já teve 2 reuniões comigo presente, mesmo sem ter sido oficializado, mesmo antes de ser oficializado. O Conselho é plural, ele tem representação de todos os setores, mas já recebi os operadores de Saveiro, já recebi o pessoal da Associação de Barqueiros, já conversei com quem administra os condomínios, que é um público que a Turizangra não tinha muita relação, que são os veranistas e pessoas que têm casas em Angra e que vêm com frequência à cidade, que é um público muito grande e gerador de recursos, gerador de renda para o município. Enfim, ainda falta visitar muita gente, ainda falta conversar com muita gente, ainda não deu tempo. O trabalho está iniciando. Mas a gente vai chegar lá e as reuniões do Conselho de Turismo são abertas para quem quiser participar. A próxima é no dia 20, às 10 horas da manhã. Acontece onde? Lá na sede da Turizangra, na Avenida Júlio Maria. Correto. Bom, e dentre tudo que você vem observando, quais são os principais entraves que realmente vocês têm que atacar? A questão de infraestrutura, a questão de montar, fechar um calendário, uma maior integração com os municípios vizinhos, como está caminhando isso? A gente dividiu o trabalho lá em algumas frentes, algumas áreas de atuação. Uma área importante é a fiscalização e o ordenamento. Isso já havia sido começado pelo Cacá e pela Silvia e vai ser mantido. Há um grande clamor do setor por uma fiscalização e pelo ordenamento das atividades, porque o turismo tem que ser fiscalizado, a atividade de turismo tem que ser fiscalizada. Não dá para ter ilegalidade, não dá para ter excesso de gente explorando de forma indevida os atrativos turísticos da cidade. Então, isso é uma linha. É preciso também gerar receita para a Fundação de Turismo, Vamos investir na sustentabilidade da Fundação. Ela foi criada há 10 anos, mas os mecanismos de arrecadação dela ainda não estão plenamente desenvolvidos. Então, a gente vai também dar à Fundação de Turismo pretende dar à Fundação de Turismo uma sustentabilidade, uma capacidade de arrecadar recursos. Hoje, a Fundação já custeia parte das suas despesas, uma proporção aí de 40% a 60% para o poder público, ou seja, a Prefeitura faz repasses à Fundação, mas eu pretendo e sonho, e vou trabalhar para isso, para que a gente inverta esse percentual até o final do ano que vem, passando de 60% a 40% para nós, para a Fundação de Turismo. E, a partir daí, ser ascendente até que a Fundação tenha autonomia financeira. Um outro capítulo importante que nós vamos dar muita atenção é a Ilha Grande. A Ilha Grande é 2/3 da nossa solução para o turismo e 2/3 dos nossos desafios.
né? Não que o continente e as atividades que tem no continente não terão atenção, elas terão. Mas para Ilha Grande nós precisamos de um olhar diferenciado e a Fundação dará esse olhar. Porque a Ilha Grande ela já tem, né, uma dinâmica própria e ela tem uma série de interfaces com meio ambiente, com acesso, enfim, é algo que a gente precisa olhar com muita atenção e a ordem da prefeita é olhar com muita atenção para a Ilha Grande. E aí na Ilha Grande nós temos duas questões que estão em pauta nesses últimos momentos, que é o Prodetur e também essa perspectiva do governo federal, né, do governo estadual, efetivamente está instituindo essa cobrança de taxa, né, que na verdade seria para atuar, essa verba ser usada para a preservação da ilha, como é feito em Fernando de Noronha. Exato. Queria que você falasse sobre as ilhas turísticas, todas elas, Fernando de Noronha, Ilha do Mel e outras, elas estão, né, têm controle severo de ocupação, né, pela natureza, ser uma ilha, né, e também para oferir recursos. O que eu tenho dito para todo mundo que me questiona sobre isso é o seguinte: não é a tarifa o mais importante, não é a cobrança de visitação à Ilha Grande o foco dessa discussão. O foco deve ser a necessidade de controlar o acesso. A preservação Exatamente. de todo o sistema, Nos o ecossistema. últimos 15 anos, o turismo no Brasil se desenvolveu muito, em todos os setores, em todos os destinos, né? O brasileiro está ganhando mais, houve uma ascensão de uma classe que estava desfavorecida, que subiu para a classe média e a classe média está viajando. Então todos os destinos estão recebendo uma pressão de visitação. A Ilha Grande não é diferente, né? Se nós formos checar aí um histórico, nós vamos ver que o turismo na Ilha Grande está crescendo em número de visitantes. Mas talvez isso esteja gerando um problema para a ilha. Então o que o estudo de carga foi feito pelo Estado, por meio do INEA, e a Prefeitura acompanha e vê com bons olhos, ele pode indicar o seguinte: nós temos menos turistas com mais qualidade. Né? Esse é o caminho. E a taxa é um diferencial, né? É algo que vai ser discutido. Isso ainda, eu diria, não é para já, né? Isso será amplamente debatido, a sociedade vai participar, a Câmara Municipal vai participar, os moradores da Ilha Grande vão participar. Não é simples. Isso é uma questão que está vindo do Estado. Exatamente, não é simples. Quer dizer, ainda tem que estar inserida nesse contexto. Em algum momento, agora ou no futuro, nós teremos que ter um controle de ocupação na Ilha Grande, como já existe, por exemplo, no Aventureiro. No Aventureiro, em cada temporada, final de semana ou feriado, você só pode receber 560 pessoas. E não funciona. Sim. Né? E as pessoas já não adquiriram o hábito de procurar a Turizangra, pegar a pulseira, né? E o INEA vai lá nos feriados, fiscaliza e tem exatamente aquele contingente. E se tiver mais do que isso, o INEA bota para fora. Seria ampliando isso. Exatamente, fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo no Aventureiro em outras praias. Isso é necessário, é importante e é uma demanda do próprio setor. E a Prefeitura, a Câmara e todos os atores aí sociais vão acompanhar isso. Isso vai acostumar, por exemplo, o turista a, quando ele for, ele já está com a sua reserva feita, ele já está com a sua passagem, vai ter que ter um controle também. Não tem condições de um lugar que cabe, hipoteticamente, porque o número ainda não está determinado, 10 mil pessoas, receber 20. Sim. Não vai ter água para todo mundo, as redes de tratamento de esgoto não vão aguentar, elas vão sobrar. Enfim, é uma questão de lógica. Né? Porque a estrutura, tudo na ilha é mais caro. Coleta de lixo é mais caro, saneamento é mais caro, tratamento de água é mais caro, construção é mais caro, tudo é mais difícil por causa do transporte e tal. Então a lógica é ter serviços que caibam dentro da quantidade de pessoas para a qual eles foram projetados. No continente também acontece isso. Por exemplo, na Garatucaia, na região ali final na divisa com Mangaratiba. No verão passado, no último temporada, nós chegamos a ter ali 30 mil pessoas. Nossa. Faltou água, faltou luz, porque o sistema não aguenta. Né? Então, para a Ilha Grande, por ser uma ilha e por ser um parque, né, de preservação, um parque ambiental, os controles têm que ser ainda mais severos. O Estado vai dar uma contrapartida importante, que é o Prodetur. Pois é, eu queria que você explicasse, né, para os nossos investimento em telespectadores. saneamento, tratamento de água, revitalização do espaço urbano, com construção de ponte, iluminação pública, drenagem da Vila do Abraão. É uma discussão que está no Estado há 8 anos, quase 9. Né? A maioria das pessoas já nem acredita que isso vai acontecer, mas a Prefeitura, a ordem da prefeita é cobrar, cobrar, cobrar. Esses
projetos passaram por análise da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, eles vão ser contratados pelo Estado, eles têm financiamento internacional, eles passaram também por uma análise do Tribunal de Contas, né, por tratar-se de uma licitação de grande porte, e agora eles vão passar por uma sabatina da comunidade. Né? A comunidade vai opinar sobre a destinação desses recursos. Mas é uma grande oportunidade, são 27 milhões de reais a serem investidos, é bastante dinheiro e, com sorte, nós teremos essa licitação ainda esse ano, o Estado já está com tudo pronto para licitar, dinheiro em caixa, então, possivelmente, nós tenhamos essa licitação ainda este ano. Possivelmente, tomara que eu seja pé quente aí e nós tenhamos a licitação esse ano. E a comunidade vai poder opinar e a Câmara vai poder acompanhar, enfim. É algo que a cidade e a Vila do Abraão esperam há muitos anos e que pode ser uma oportunidade para discutir a ocupação também do Abraão. Quer dizer, esses 27 milhões, se bem aplicados, dá para resolver toda essa questão de problemas de infraestrutura ali. Básico saneamento, das praias iluminação principais, iluminação pública e drenagem serão resolvidos da Rua Getúlio Vargas até a praia. Isso é mais da metade da Vila do Abraão e a carga já para prever uma ocupação de 7 mil a 10 mil pessoas. Né? Então, a carga das estações de tratamento e da estação de água já leva em consideração e já indica qual é a capacidade de suporte da Vila do Abraão. Exato. Elas já estão sendo construídas, se forem construídas nesta licitação... Já vai ser o limitador, já vai funcionar como um limitador. De funcionamento. É mais ou menos isso aí. Correto. E com relação, por exemplo, a eventos, né, atrativos na ilha, por exemplo, o Festival de Música, ele foi paralisado, né? Isso. Então, dentro daquelas metas que eu estava falando, né, ordenamento, fiscalização, sustentabilidade... Nós estamos focando na ilha, mas depois nós vamos vir para o continente. Ilha Grande. Tem um outro eixo que a Turizangra tem a atribuição dada pela prefeita, que é a realização de eventos de natureza turística. Né? Os eventos que são de natureza cultural da cidade, eles são responsabilidade da Fundação de Cultura. O que a gente precisa e tem conversado com a Fundação de Cultura nesse sentido, pegar o que é cultural e transformar em turístico. Sim, tem que ter esse casamento. Essa integração é importante. Mas para os eventos de atividade, né, de natureza turística, a minha determinação lá na Fundação é a seguinte, termos pelo menos 4 grandes eventos ou eventos de porte. Né? Um deles é o Réveillon e a Procissão Marítima. Sim. Então, termos outros 3 no continente e na ilha, na Ilha Grande. Não sabemos ainda em que praia, mas a Prefeitura, a Fundação de Turismo sozinha não tem condições de fazer. Então, nós estamos finalizando esse projeto, na verdade 2 já estão sendo finalizados. Em junho, eu já quero estar com a planilha e os custos do Réveillon determinados e nós vamos ao mercado captar dinheiro. Né? Nós vamos ao mercado em busca dos parceiros. Recurso. A Prefeitura não consegue fazer sozinha e, se for fazer sozinha, não vai fazer do jeito que a gente gostaria. Nós não estamos tratando de patrocínio a fundo perdido, né? As empresas não vão dar dinheiro para a Fundação de Turismo, nem dar dinheiro para a Prefeitura, elas vão fazer apenas um abatimento no imposto. Nós temos grandes pagantes de impostos em Angra, então nada mais crível e possível que essas grandes empresas possam aplicar dinheiro nesses eventos por meio da lei de incentivo e receber o dinheiro de volta em abatimento de impostos. É o caminho que a gente está seguindo. Só que a gente precisa fazer Quando a gente fizer a gente vai ter um modelo estabelecido para fazer outros. Sim. E já estamos em campo já pedindo dinheiro. Seria vitrine. Exatamente, fazer para testar o modelo, que é o modelo, por exemplo, a fita. Né? A fita é um evento importantíssimo do calendário, né? Não é feito pelo poder público e é feito com captação de recursos por meio da lei de incentivo. Então a gente pode fazer a mesma coisa com eventos públicos, né? Organizados pelo poder público, mas financiado pela iniciativa privada. Seria parceria público-privada. Exatamente, é o modelo que a prefeita me recomendou, me pediu, e é o modelo que nós estamos seguindo e já estamos em campo. Já temos um projeto incentivado, né, pela lei de incentivo e já estamos captando recursos, pelo menos prospectando o mercado. Faço um apelo aí aos grandes pagantes de impostos do município para que nos procure caso queira apoiar projetos de eventos e de natureza turística. É só procurar a Turizangra. Procurar a Turizangra, temos um setor de captação, de fomento e, repito, não é dinheiro fundo perdido.
é troca de imposto, abatimento de imposto revertido em eventos de natureza turística. Correto. Aí, bom, ainda vindo da ilha para cá, questão da Ilha de Cataguás. Ilha de Cataguás é o seguinte, é um destino importante, né, do turismo náutico em Angra, é bastante explorado pelos operadores de Saveiro e a capitania, numa dessas passagens por lá, é uma situação próxima da Ilha Grande, né, aquele destino já está chegando numa exaustão. Sim. Né, ele está muito explorado. A capitania, passando por lá, decidiu então dar suspender a parada de embarcações ali, especialmente Saveiro. Por uma questão de segurança, como disse o comandante da capitania, ninguém prevê o imponderável. Né? A atracação ali é complicada, né? Muitas vezes o operador da embarcação fica com o motor ligado, né? Fazendo o que eles chamam de avante para a embarcação, e isso gera um risco de alguém passar por trás e ser atropelado e ser ferido. A capitania já nos deu alternativa. Né? Na verdade, nós estamos trabalhando para que até o final desse mês de maio já tenhamos recursos para fazer o nado livre em torno de toda a ilha de Cataguás, só que agora com os cabos reforçados, porque os cabos eram cordas e os próprios operadores de embarcação ultrapassavam o limite do nado livre, passavam com as hélices em cima da corda e a corda se rompeu e tudo aquilo foi perdido. Nós estamos fazendo novamente, possivelmente até o final de maio já temos o recurso para fazer de torno de toda a ilha de Cataguás com cabos reforçados. Certo. E, dentro do espírito do que a prefeita recomendou, de interação, fomos à capitania com os donos de Saveiro, né, com representantes dos donos de Saveiro e com o Conselho Municipal de Turismo e encontramos uma saída alternativa, Qual que seria? é uma marcação, né, uma marcação no local, ainda não é o nado livre, mas uma marcação entre boias, né, de boias grandes, marcando uma ponta a outra, porque ali é um canal. Então, o desafio é a quantidade de embarcações que passam por ali. Então, nós vamos colocar Tudo é uma questão de limitar. tem que limitar, não tem jeito. E os donos de Saveiro, operadores de passeio náutico já entenderam. Vamos limitar com 2 boias e um cabo e as próprias embarcações de Saveiro, numa combinação que nós estamos fazendo com a capitania e a Turizanga, vão definir 3 pontos de parada. Certo. Então, só poderão parar 3 embarcações por vez. Né? A capitania vai indicar os locais de parada, vai indicar os locais dessas boias maiores e aí nós podemos retomar as Se chegar uma visitações. outra, tem que esperar que ela sair. Tem que esperar que ela sair para poder ancorar. Não dá para ter 4, 5, 6 embarcações ali ao mesmo tempo. E isso, quer dizer, essa permissão para que os saveiros retornem, né? Sim, a capitania Isso já deve deu e a acontecer. conversa foi muito boa e os donos de Saveiro também entenderam, né? Porque, na verdade, nós estamos Isso deve acontecer zelando, quando? olha, até o final desse mês Até o final desse de mês, maio. quer dizer, no início de junho já deve Possivelmente estar a gente já iniciando. tenha as boias adquiridas, a marcação feita pela capitania em acordo com a Turizanga e com os operadores de Saveiro e a gente... E paralelo a isso, vocês vão estar volte a- trabalhando a questão volte a ter. de fazer... E o nado livre, a gente o nado também, livre. até o final de maio, possivelmente, já tem a disponibilização de recurso financeiro e pode fazer isso em 40 dias. Correto. Então, certamente, Então, tá bem encaminhado se tudo também. correr bem, a partir de agosto ou julho, a gente já tem um nado livre todo recolocado na ilha de Cataguás, o que seria a preservação daquela ilha e também o ordenamento. um start para a gente fazer em outros locais que precisam também de nado livre e de restrição ao acesso de embarcação. Correto. Outro local também que é bastante procurado é Ilha da Jipoia. Ilha da Jipoia é a mesma coisa, né? Mesma coisa. O nado livre vai chegar lá, né? Ele precisa chegar lá. Turizanga nós estamos fazendo um estudo, né? Uma cotação de preço para saber quanto é que vai custar e como é que a gente vai pagar. Eu não posso prometer isso para esses 3, 4 São meses muitas agora, questões. porque são muitas questões, mas Muitas possivelmente, se tudo correr bem, a gente está Acho que no trabalhando para próximo isso. verão- No próximo verão a gente já tenha nado livre, na Jipoia, em Piedade e outros locais que estamos definindo onde há maior pressão. Correto. Né? A gente vai começar por Cataguás porque realmente a capitania nos deu esse puxão de orelha, deu puxão de orelha nos donos de Saveiro também e Uma é um coisa que tem que destino resolver. bem mais procurado e tem um problema por ser um canal, né? Onde você tem
uma enseada mais abrigada, você não tem tanto trânsito de embarcações de um lado para o outro, o risco é menor. Ele existe, mas é menor. No caso de Cataguás, além do grande volume, você tem uma passagem frequente de embarcações por ali. É verdade. Bom, chegando ao continente, né, nós hoje temos os corredores turísticos, né? Ponta Leste, Estado do Contorno, né? Como estão funcionando? Bem, como eu disse, né, eu não consegui ir a todos os lugares. O tempo realmente é pouco. Tem recebido as pessoas lá mais na Turizangra do que ido ao encontro dos operadores. Mas os problemas, em geral, são sempre, né, são os mesmos problemas de 5, 10 anos, 15 anos. Né? Há uma queixa sobre a sinalização turística, sobre o estado de conservação das vias de acesso, né, sobre a falta de divulgação desses atrativos. Então, no que diz respeito às vias de conservação, a Turizangra, né, ela faz coro à reclamação dos operadores de turismo e, junto à prefeitura, vai nessa briga. Né? Na Estrada do Contorno já houve algumas melhorias, criação de bairros para estacionamento, tal, mas precisa melhorar mais. Na Ponta Leste, a prefeita tem conversado com a Transpetro para que a Transpetro faça a recuperação da Ponta Leste. Houve uma mudança de comando lá na Transpetro e a prefeita tem mantido contato com a nova direção para ver se o terminal faz o recapeamento daquela via, importante, e faz uma sinalização melhor. Então, no que diz respeito a essas queixas, a Turizangra vai dar coro à reclamação e ao pedido justo dos empresários. Vocês também estão fazendo um trabalho de vistoria dos monumentos, né, que são atrativos, turísticos, como o Monumento Ponta Leste, né, Aquidabã, o Forte do Leme. Como eu disse, a gente precisa integrar, né, o que é cultura, transformar em produto turístico. O Forte do Leme é um patrimônio de Angra, né, ele é do século XX, ele foi muito depredado, né, o estado de conservação dele é muito precário, mas ainda é passível de uma recuperação, mas ele não pertence à prefeitura. Né? Aquele entorno ali todo, aquele imóvel, né, ele pertence à Petrobras, que quando veio construir um terminal em Angra, ganhou do Senado Federal em 1974 a concessão de toda aquela área ali que tem Forte do Leme e o Monumento ao Aquidabã. A história dos dois monumentos, ela está ligada, né, porque desde Dom Pedro II havia um plano de transformar a nossa enseada, a nossa baía, numa enseada militar, né? Com a construção do arsenal de marinha, de paiol de armas e de próprio estaleiro naval militar. Só que o incidente do Aquidabã, em 1906, frustrou, aqui ficou mais ou menos que amaldiçoado para a atividade militar, graças a Deus, porque agora nós temos uma atividade turística bem melhor. Então o arsenal de marinha foi para o Rio, né, e o paiol de armas da marinha foi para o Rio, e restou aqui o Colégio Naval, que é um grande orgulho para Angra, e o Monumento ao Aquidabã. Mas, quando a Petrobras instalou os tanques da Transpetro, da Ponta Leste, ganhou aquela área toda. Então, o Monumento ao Aquidabã e o Forte do Leme, eles pertencem às áreas à Petrobras. Mas não cuidam. Exatamente. Nós tivemos, há uma semana atrás, 10 dias atrás, com a prefeita, no diretor de serviços da Petrobras, e o pleito da prefeitura é, primeira coisa, libere a área. Passa a área para o município poder captar recursos, reconstruir, revitalizar e usar comercialmente para o turismo. Os donos da Petrobras nem sabiam, né? De fato, aquela altura de governança que eles têm. Eles, né, precisam que alguém vá lá e avise, porque é muito patrimônio que a Petrobras tem no Brasil inteiro. Então, eles nem tinham conhecimento, né, de que eram donos desse patrimônio, um patrimônio histórico. E, bom, a sinalização deles ali na reunião é de que não haveria empecilho algum para esse caminho. Né? A prefeitura não pode, Turizangra, a prefeitura, não podem ir lá ao Forte do Leme impunemente fazer investimento e correr o risco de passar por um constrangimento dessa natureza. Então, vamos voltar à Petrobras, colher essa assinatura, essa, como eu diria, chancela, esse aval, esse carimbo, para recuperar aqueles dois destinos. Mais algum monumento, Bom, que esteja sob a guarda e sob a influência, né, e nós estejamos trabalhando, não. Mas, claro que as iniciativas da Cultuar de recuperação do patrimônio terão todo o nosso apoio. E nós, né, a sede da Turizangra está também no patrimônio
e Sim. eu tenho conversado com a Secretaria de Obras e com o pessoal do Serviço Público, ver se a gente consegue fazer uma recuperação. Nada ainda de grande porte, mas pelo menos uma recuperação emergencial, agora já nos meses de junho e julho, havendo disponibilidade deles, que são guerreiros, né? O pessoal do Serviço Público e da Secretaria de Obras são gigantes, têm feito obras lindíssimas em Angra, sem a contratação de serviços externos, né? Fizeram aqui a recuperação da Casa Laranjeira, fizeram a recuperação do mercado, do mercado do peixe, e se dispuseram também a fazer da Casa da sede da Turizanga lá na Júlio Maria. Possivelmente mês que vem ou julho a gente consiga, que é a entrada da cidade, né? Precisa estar limpinho. E falando em entrada da cidade, uma outra situação também delicada que a gente está sempre, né, ponderando o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Praia do Anil. Não vamos falar de despoluição, é óbvio. A Praia do Anil, dos quiosques. o que a gente está ali. pensando para a Praia do Anil? Primeiro, que isso é para futuro, tá? Isso não é para esse ano, 2015. Com sorte a gente consiga no primeiro semestre do ano que vem. Na verdade, a Praia do Anil é um cartão postal e é um patrimônio de Angra. Sim. Ao longo de 30 anos, 20 anos ou mais, ela foi agredida, né? Ela vem sendo agredida. Sim. Pela questão do esgoto e do saneamento. Mas todos nós, angrenses ou não, temos algum conhecido que já tomou banho na Praia do Anil. Eu já tomei banho na Praia do Anil. Você, então. Meu pai, por exemplo, que não é de Angra, primeira vez que veio a Angra foi para passear na Praia do Anil, veio de trem, enfim. Nós temos que zelar pela Praia do Anil. No que diz respeito à atividade turística, ela está muito concentrada aqui, na Estação Santa Luzia, no centro da cidade, no Cais do Carmo. Pois é, eu queria saber especificamente daqueles quiosques. Exato, vou te falar dos quiosques. Nosso objetivo na Turizangra é futuro breve, ou futuro, deixar pelo menos pavimentado para um próximo período de governo, aproveitar melhor a Praia do Anil. Os quiosques fazem parte da Praia do Anil. Eles não estão sob a gestão da Turizangra. Pois é. Né? Eles foram construídos sem a devida legalização junto ao SPU, que é o Patrimônio da União. Todas as áreas costeiras, quando o poder público ou privado vai fazer um investimento, ele precisa de uma licença do SPU. Quando esses quiosques foram feitos, essa licença não foi pedida. Ou se foi pedida, não foi concedida em tempo. Então a Prefeitura, nesses 2 anos, uma batalha com o SPU para conseguir autorização. Inclusive a Câmara teve que participar, porque teve que dar uma concessão, teve que dar uma autorização para que o SPU autorizasse a Prefeitura a licitar aqueles quiosques. Tudo isso já foi vencido, eu creio que a gente consiga licitar e abrir até o próximo verão. E aí tem até já dá uma recuperada, tem que recuperar. E aí tem até uma outra ponderação, porque na verdade vocês já encontraram aquilo ali, né? Fechado ali. São estruturas mínimas. Você não tem um comerciante que for explorar aquilo ali, não tem condições de botar um estoque ali de mercadoria. Vai ter que definir. Com freezer. Estou me metendo aqui nas atribuições da Secretaria de Atividades Econômicas. Isso não está na guarda da Turizangra. É verdade. Mas quando for licitar, vai ter que definir o tipo de ocupação. Uma sugestão que eu ouvi, achei boa, é que você não licite para bar. Né? Que você licite para outros serviços. Artesanato. Outro tipo de atividade, que já tem bar ali naquela região e pelo espaço físico você não vai poder ter manuseio de vasilhame e tal, você vai ter mais dificuldade de licitar. Mas eu creio que a Secretaria de Atividade Econômica vai encontrar uma solução. Mas vocês acham que isso também já está sendo visto? Já está em processo de licitação, finalmente já entrou no processo de licitação. Correto, isso está sendo visto lá pela atividade. Eu creio que até o verão a gente consiga abrir aquilo ali. Porque já temos aeromodelismo, já tem várias atividades acontecendo. A Praia do Anil, nos finais de semana, tem muita atividade. Muita atividade, tem atividade até perigosa, que é o caso das pipas. Mas tem aeromodelismo, tem o pessoal do paraquedismo. Enfim, é uma pena que eu acho que a gente não ter conseguido, por conta desse problema burocrático, não ter aberto até hoje, mas eu creio que no próximo verão já estarão abertos. Ok. Bom, aí temos também o turismo rural. Quer dizer, é muita conversa. É muita conversa. Você tem que fazer um especial comigo só para falar mas isso faz parte do especial falando dele. Turismo rural, bom, a gente tem que ter prioridade, né? Hoje a atividade turística em Angra é majoritariamente sol e mar. É o nosso destino, ilha, praia, sol, mar. Mas existem iniciativas, né, ainda não voltadas para o turismo nessas comunidades rurais.
Então a Turizanga tem um projeto chamado Turismo de Base Comunitária, que é focado no Bracuí. Agora nós estamos chegando no Parque Mambucaba, na área do Parque Nacional da Bocaina. E ontem, numa reunião, alguém sugeriu Ariró, Caputera, enfim. Que é pegar o sitiante, o sujeito que tem um sítio, que tem um local aprazível, que seja capaz de receber pessoas e transformá-lo numa atividade turística. Dar a ele capacitação, fazê-lo se legalizar, né, como microempreendedor, e a partir daí usar aquilo ali de forma comercial para o turismo, sobretudo o turismo rural. Né? E quem é que não gosta, né, de passar um final de semana na roça, de um fogão de lenha, quem sabe um passeio de rio, de cachoeira e tal. Então a Turizanga está ordenando turismo isso. de aventura. Turismo de aventura. A Turizanga está ordenando isso junto com os próprios empreendedores desses locais. Bom, tem uma parceria com a Prefeitura de Paraty, porque lá a comunidade caiçara também é grande, né? Isso também é para Ilha Grande. Tem isso algumas passa praias pelas da Ilha comunidades Grande, também indígenas, quilombolas. indígena, quilombola, a comunidade caiçara na Ilha Grande. Enfim, é algo que não, à primeira vista, não gera muito recurso, mas é um plus, né? É um novo destino, é um novo público que a gente pode vender comercialmente. O caminho é esse. Já está sedimentado, em andamento, começou lá com o Cacá, ganhou força agora com a Silvia e a gente vai prosseguir. Vocês estão vendo vários tipos de parcerias entre os municípios aqui, né? Sim. O que é que precisa? Já há integração entre Angra, Paraty e Mangaratiba nas ações de fiscalização na rodovia Rio Santos e na RJ 155, em projetos comuns como esse da base comunitária. Na participação em feiras e eventos, nós já vamos como destino Costa Verde, ao invés de ir como destino Angra, Ilha Grande, Paraty. Vocês estão caminhando para um consórcio. O ideal é ter um consórcio, né? Ou se não um consórcio, um instrumento de integração formal. E, além disso, né, dentro disso, ações que vão além dessa de fiscalização, por exemplo, para um calendário de eventos. Né? A gente tem um calendário único da Costa Verde. Calendário casado. Casado, para que não tenha evento trepando um em cima do outro, para que não tenha eventos colidindo um com o outro, né? E para que a gente possa também vender o destino Costa Verde. O turista viria para um evento em Angra, daqui seguiria para Por que não? em Paraty. Você ter um circuito Angra, Paraty, Mangaratiba, Angra, Paraty. Angra é a cidade mais importante da região, indiscutível isso. Né? É a maior, mais importante, é a mais rica. Central, né? E, naturalmente, ela também tem papel de protagonista no turismo. Paraty tem uma cultura rica, é um outro destino diferenciado, né? Não tem uma baía como a nossa, né? A Baía da Ilha Grande é lindíssima, ela é das baías do Brasil, uma das mais bonitas. Nós temos uma das praias mais bonitas do mundo. Lá é um turismo mais histórico. Exatamente. Então tem público para todos os destinos. O que a gente precisa é se organizar para não ficarmos em briga, né, em disputar destino e nem ficarmos com uma posição de baixa estima em relação a Paraty. Né, porque Angra dos Reis tem belezas, tem atrativos e tem capacidade diferenciada de Paraty. Nós não estamos competindo com Paraty, nós somos muito mais bonitos. Com certeza. Bom, nós vamos voltar a conversar. Sim, tem muito assunto, né? As coisas estão começando a caminhar. Você assumiu agora, recentemente, né? Mas já deu para perceber caramba, né? Não, já deu para perceber que você já se inteirou praticamente de tudo, né? Está trabalhando bastante. Muito. Né? Então, eu acredito que em breve teremos novidades. Sim, eu espero. E eu tenho dito assim, se nos primeiros 20 dias eu não mostrar nada de diferente, eu estou no sal, né? Vamos concretizar e logo, acredito nisso. Deus quiser. Bom, obrigado. Eu agradeço, peço que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. A minha mensagem é integração, diálogo, conversa. Essa é a mensagem da prefeita, é a ordem da prefeita e é o rumo que nós estamos dando lá às atividades da Turizanga. Quanto mais a gente conversar com quem faz turismo, com os operadores de turismo, a prefeitura tem limite, né? Ela tem limite legal, financeiro, jurídico, de todo tipo. Mas se a gente conversa, a gente supera os limites. Sim. E as soluções que a Prefeitura e a Turizanga apresentarão, elas dificilmente vão divergir do interesse privado. Sim, vocês estão conversando com e todos os envolvidos. E quando divergir, nós vamos sentar na mesa e encontrar uma solução. Essa é a minha mensagem. E a porta da Turizanga está aberta para qualquer pessoa que queira ir lá discutir projeto, apoiar projetos
e saber o que a gente está pensando para o futuro de Angra. Avenida Júlio Maria, Número 10. número 10. Bom, nós conversamos com Cláudia Valente, presidente da Turizangra.